E aí, pessoal, tudo bem? A aula de hoje, basicamente, a gente vai trabalhar de uma forma um pouco diferente, tá? Então, a gente vai fazer um teste, ver se funciona, mas acredito que vai ser bem mais proveitoso para a gente. O que que acontece? O objetivo da aula de hoje é fazer a correção de alguns exercícios que eu acho pontuais para a gente. Não são exercícios complicados, mas acredito que através da correção a gente pode tirar melhor as dúvidas, né? Dar um retorno melhor para vocês. Espero que isso seja proveitoso para vocês, tá? Então esse vídeo vai ser bem rápido, a gente vai fazer uma correção bem rápida, tá? Caso alguém tenha dúvida, eu peço que, por favor, deixe a dúvida depois lá nos comentários e eu vou responder assim que possível, tá? Não se preocupe. Então vamos lá. Eu quero hoje corrigir o último exercício que a gente fez, ou seja, o exercício da aula anterior, da aula do dia 27/4, na segunda-feira. E só que antes de corrigir o exercício, eu vou comentar um pouco sobre o nosso conteúdo, o conteúdo que a gente está estudando no momento. Então agora a gente está falando sobre poesia no romantismo, tá? Então a gente vai começar a falar um pouco mais da manifestação do romantismo, né, dessa estética literária aqui no Brasil. Então a gente vai ver que tem características aí que são pontuais. Se vocês leram aquela apostila que eu passei para vocês na semana passada, aquele pequeno conteúdo lá, não chega nem a ser uma apostila, né? Vocês vão notar que basicamente o romantismo ele vai ter características muito específicas aqui no Brasil, né? Então logo lá no texto vocês têm a seguinte questão lá, né? No romantismo, a maior preocupação dos escritores foi encontrar marcas que representassem o Brasil diante do mundo. Eles precisavam então criar uma identidade nacional. Mas por quê? Basicamente, a gente vai ter o romantismo num período histórico que é extremamente importante para o Brasil, né? O Brasil ele se torna independente politicamente de Portugal, em 1822, e aí ele quer demonstrar que ele é uma nova nação, né? Que ele tem características próprias. Então, há uma busca intensa de uma identidade nacional. E como é que essa identidade nacional vai ser marcada? Vai ser marcada a partir da descrição das nossas características principais. Então, um dos elementos que vai ser mais destacado nesse período aí, né, nessa primeira fase romântica, do romantismo no Brasil, vai ser basicamente um foco nos textos para a natureza exuberante do país e para os povos indígenas, né? Que são marcas que vão diferenciar o Brasil em relação às demais nações. Então é isso que a gente vai ver nos próximos textos e nos nossos próximos estudos também. Então, visto isso, vamos direto para a nossa correção. O vídeo tem que ser rápido, tá? Então a gente vai corrigir aqui rapidinho e resolver isso aí. Vamos lá, correção de exercícios. Qual a finalidade? Como eu já comentei, a finalidade seria o quê? Corrigir as atividades que eu propus para vocês, né? As atividades que foram propostas aí nas aulas anteriores. E hoje, especificamente, a gente vai corrigir a atividade da aula do dia 27/4, tá? Então vamos lá. Lá no formulário vocês têm lá a parte para colocar o nome, turma, tudo ok. Logo em seguida tem o texto lá base, em que a gente vai fazer a análise. E em seguida a gente tem as questões. Vamos lá para a primeira questão. Primeira questão. No fragmento do poema Juca Pirama, né? Essa é a parte 1 de Gonçalves Dias. é, São destacadas as características da tribo dos Timbiras. Então, no decorrer do texto, ele destaca aí as características dessa tribo. A partir da sua leitura, descreva como são os índios dessa tribo. Então fica fácil, é só ir lá num dos primeiros parágrafos, das primeiras estrofes, né? E observar as características dessa tribo. Então, simples, simples aí, ó. Olha aí o texto. Como é que são esses integrantes aí da tribo dos Timbiras, né? Têm ânimos fortes, são temíveis na guerra, assombram das matas a imensa extensão, são rudes, severos, sedentos de glória e são guerreiros valentes. Então, qualquer caracterização nesse sentido estaria correta, tá? São guerreiros valentes, são rudes, severos, sedentos de glória, gostam de guerrear, tá? Então, essas são as características fundamentais aí descritas no poema sobre essa tribo dos Timbiras aí, tá? Então, questãozinha simples. Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão. Releia a estrofe e responda como fazem as tribos vizinhas diante da força dos Timbiras.
também muito tranquilo, era só voltar no texto e você ia encontrar com facilidade, tá? Tem algumas palavras aí que são um pouco mais rebuscadas, mas lendo aí o texto com atenção, vocês vão conseguir encontrar sem dúvida, tá? Então vamos voltar lá no texto, ó. O trecho que explica isso melhor é esse trechinho pequeno que eu coloquei aí embaixo. As tribos vizinhas, como é que elas são? Sem forças, sem brio, tá? São medrosos das guerras que os fortes acendem. Ou seja, as guerras provocadas, né, pelas tribos mais fortes, né, é, por acaso aqui, né, pelos timbiras, né, e essas tribos vizinhas, elas basicamente, elas têm medo dessas guerras provocadas pelas tribos dos timbiras, né? Então eles sempre cedem, né? Então, para eles rendem custosos tributos ignavos. Basicamente, o que seria ignavos aí? Ao lado eu coloco logo a explicação, né, do vocabulário. Então, ignavos basicamente seria o mesmo que covardes, fracos, indolentes, medrosos, né? Então, é, por não serem tribos fortes, né, serem tribos mais medrosas, né, sem força, sem brio, elas rendem à tribo dos timbiras o que? Custosos tributos, tributos medrosos, né, indolentes, né, que demonstram fraqueza. Então, aos duros guerreiros sujeitos na paz. Então, eles se sujeitam a essas tribos aí que são mais rudes, né, que são mais agressivas, como a tribo dos Timbiras. Então, a gente viu na questão 1 a caracterização da tribo dos Timbiras e na questão 2, basicamente, como eram as tribos vizinhas. Lembrando que o nosso objetivo é ver como eram construídos os textos na poesia romântica brasileira, lembrando que eles nessa primeira fase têm a busca pela criação dessa identidade nacional, então tecnicamente eles vão trabalhar muito com essa imagem do índio, da natureza, né? Descrição das tribos. Então, essa valorização dessas características nacionais é muito comum nos textos, né? Principalmente nos textos aí de Gonçalves Dias, desse período. Então, por isso que a gente está analisando esse texto. Então, vamos lá para a última questão. O que as últimas estrofes dão a entender que está prestes a ocorrer com o índio que está prisioneiro? Aquele final do texto ele é um pouquinho complicado, mas se a gente ler com atenção, a gente consegue entender sem problema algum, tá? Então dá uma lida aí na última estrofe, com calma, e a gente vai notar o que? Nessa última estrofe, o que o autor faz? Ele começa a descrever basicamente alguns preparativos, algumas atitudes que a tribo dos Timbiras eles assumem, né, que eles tomam, algumas atitudes que eles tomam, alguns preparativos, né, para que esse guerreiro que está prisioneiro seja posteriormente sacrificado. Tá? Então, basicamente é isso. Então, o que as últimas estrofes dão a entender que está prestes a ocorrer com o índio que está prisioneiro? Elas deixam entender que esse índio será sacrificado. Ele vai fazer parte ali de um ritual ali da tribo e será sacrificado. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje foi só corrigir essas últimas questões que a gente fez. Eu espero que não tenham muitas dúvidas, né? Mas se houver alguma dúvida, vocês podem mandar a mensagem para mim. Peço para que mandem novamente lá naquela parte de comentários e eu, assim que possível, vou responder a vocês, tá? Qualquer dúvida aí estou à disposição e a gente vai avançando com as nossas aulas ao longo desses meses aí até quando for necessário, tá? Então, obrigado pela atenção. Espero que não tenha ficado muito longo, mas até a próxima aí.